Oiê, vamos falar da FUVEST? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais de como a redação da FUVEST cobra do seu conhecimento e também de você poder fazer a redação, vou aqui analisar hoje como que caiu o tema de redação da FUVEST do ano de 2024, que tem como nome FUVEST 2025. A gente vai dar aqui uma olhada, tanto qual que foi o tema, inclusive eu vou falar de algumas ideias possíveis, alguns erros possíveis, e até mesmo sugerir alguns repertórios e até falar do que eu achei do tema de redação. Não é de se estranhar que mais um ano a FUVEST lança alguma coisa inacreditável que muitos alunos talvez poderiam ter lidado com o tema de redação e pensar que não poderiam fazer nada com o tema ou que não sabiam nada para poder escrever. É muito comum essa parte da redação da FUVEST que ela procura essa coisa além do óbvio ou além de uma estrutura. Então é muito comum que se você tentar copiar uma estrutura de redação o que você poderia ganhar 1000 no Enem, muito provavelmente você ganharia seus 37 pontos, seus 38 pontos, porque o que a FUVEST quer é uma inovação na sua parte da escrita. Então você precisa fazer aquela argumentação extra, você precisa ser mais do que ordinário, você precisa fazer uma argumentação extraordinária. Então aqui eu vou tentar trazer para você essas ideias que na FUVEST você tem que fazer a interpretação dos textos motivadores, mas também tem uma boa argumentação também. E logicamente que os textos motivadores, para você poder dar uma olhada, estão aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR para poder dar uma olhadinha na íntegra em como que eles saíram. Para a gente poder iniciar, vamos ver como que saiu a frase temática. Então ela saiu com as específicas palavras, as relações sociais, por meio da solidariedade. A primeira coisa que vai acontecer quando a gente encontra esse tipo de frase é que a gente pode perceber que existem duas coisas que a gente vai ter que fazer. A gente precisa fazer tanto a união de falar das relações sociais e inclusive com esse intermédio ou com esse uso de solidariedade. Uma coisa que vai acontecer é que esse tipo de redação a gente pode talvez chamar como uma redação de definição ou até mesmo de enumeração. A gente pode perceber que em outros temas da FUVEST, a gente já teve também essa forma de você conseguir fazer uma determinação ou uma delimitação. Como, por exemplo, quando a gente tem as diferentes faces do riso, que a gente deveria determinar o que faz com que a gente tenha um riso ou não. A gente precisa aqui identificar o que faz a gente ter as relações sociais por meio da solidariedade. Então, o que a gente pode identificar da solidariedade nessas relações entre seres humanos. E assim fica o texto motivador número 1. Rubião, de cabeça, subscreveu logo uma quantia grossa para obrigar os que viessem depois. Era tudo verdade. Era também verdade que a comissão ia pôr em evidência a pessoa de Sofia e dar-lhe um empurrão para cima. As senhoras escolhidas não eram da roda da nossa dama. É só uma a cumprimentava. Mas, por intermédio de certa viúva que brilhara entre 1840 e 1850 e conservava do seu tempo as saudades e o apuro, conseguira que todas entrassem naquela obra de caridade. Aqui a gente pode perceber que em um dos trechos do que vai aparecer de uma das antigas obras que estava na lista de leitura obrigatória da FUVEST, que é Quincas Borba, nós estamos analisando aqui como que teve o Rubião participando de uma das partes do que vai ter. Então, é uma coisa interessante de perceber que a FUVEST tem esse pressuposto que, mesmo que você esteja escrevendo a redação, que você tenha lido e que você também tenha conhecimento do que acontece nas obras de leitura obrigatória na parte de literatura. Então, que você pode fazer essa relação sim. E era aquela parte que ela estava junto com aquela Liga de Alagoas para poder fazer com que as meninas pudessem angariar dinheiro. Mas é perceber que aqui a gente tem que não somente a Sofia, ela participa de um grupo que não só faz com que elas sejam simpáticas entre si, mas que faz com que a gente tenha essa obra de caridade sendo feita com que mesmo que uma e a outra elas não se cumprimentassem, tem sim essa parte de que é por esse contato, é por essa coisa da caridade, da solidariedade que nós temos um engajamento social. Podemos talvez levar por conta também do Rubião ter participado com essa quantia grossa por ele ter essa simpatia, essa solidariedade com a Sofia, mas a gente pode também ver até mesmo essa outra parte. Será que se não fosse pela Sofia, ele também seria dessa mesma atitude solidária? E assim fica o texto motivador número 2. As associações de indivíduos da mesma espécie constituem inumeráveis sociedades. Assim como as relações sociais, a vida é constituída por simbioses, associações duráveis e reciprocamente proveitosas entre seres de espécies diferentes. Então a gente percebe aqui do texto do que temos do Edgar Morin, porque ele vai ser francês, então a gente tem que até puxar esse pouquinho do francês, temos essa parte da relação social entre os seres humanos. Nós percebemos aqui que temos essa questão da simbiose também com uma coisa social. Podemos meio que relacionar essa coisa do que temos de comportamento humano sendo uma coisa tanto biológica quanto também uma natureza humana. Mas é a partir daí que a gente também pode traçar outros paralelos que são
como que a gente faz com que a gente tenha essa simbiose? É porque ambas as partes estão tendo uma situação proveitosa. Então existe sim uma felicidade, ou se não, um benefício, e é isso que a gente pode também traçar depois. Até que parte nós temos esse benefício? É um benefício que pode partir de um lado individual, é um benefício coletivo, é uma coisa que um perde e o outro ganha, mas no final das contas o saldo fica positivo, porque, por exemplo, o Rubião, ele tá dando dinheiro, ele tá achando que ele vai receber a felicidade da Sofia, só que a Sofia também tá ganhando dinheiro, mesmo que não queira ficar perto dele. Então, no final das contas, os dois saem ganhando. Assim fica o texto motivador número 3. Já estávamos em Uidá havia quase 2 semanas quando comecei a perceber como Akin era esperto e inteligente. Ele conhecia quase todos os donos das lojas, pois de vez em quando fazia alguns trabalhos para eles, como limpar o chão, levar recados ou entregar encomendas. Foi dele a ideia de andar comigo e com o Taiwo pelas lojas e pedir presentes em nome dos Ibejes. Assim são chamados os gêmeos entre os povos Yorubás. Qualquer coisa, desde que não fizesse falta. Quando voltamos para casa foi porque não conseguíamos mais carregar todos os presentes que ganhamos, e a minha avó novamente ficou brava, mas no fundo acho que gostou. Titilayo riu e disse que éramos mais espertos do que ela imaginava, mas que não devíamos fazer aquilo novamente porque os tempos estavam difíceis e as pessoas poderiam não ter o que dar. Como ninguém gostava de recusar presentes aos Ibejes, acabavam gastando o que não podiam ou se desfazendo do que precisavam, sem contar que ainda tinham que economizar dinheiro para quando começasse a época das chuvas, em que quase não havia movimento no mercado, nem o que vender ou colher, e faltava trabalho para muita gente. Os rios e as lagoas transbordavam, engolindo as terras e os caminhos e dificultando os negócios. O Akin disse que então só pediríamos nas casas dos ricos, dos comerciantes que vendiam gente e moravam do outro lado da cidade. O Ayodele, que tinha voltado dos campos de algodão, avisou que não era para irmos lá de jeito nenhum, pois eles nos colocariam dentro de um navio e nos mandariam como carneiros para o estrangeiro. Então aqui mais uma vez nós temos essa segunda relação do que a gente fala da solidariedade dessas relações sociais. Perceber como nós temos então dessa relação dos indígenas, da relação da classe social mais pobre e que também mais carente, de que a solidariedade ou dar o que você tem, mesmo que isso faça falta para você, é algo que é natural das pessoas fazerem. Então perceber que mesmo que isso possa fazer falta, como nós temos no texto motivador número 3, não há um porquê as pessoas não continuarem fazendo isso. Mas para as pessoas a quem faz falta, você precisa ficar prestando atenção porque elas podem querer o seu mal. E é o que nós temos no final, que a gente teria que fazer com que eles pedissem só na casa dos ricos e que inclusive que não era para ir lá de jeito nenhum, porque eles seriam vendidos. Então é perceber que quando as pessoas têm muito mais do que precisam, não percebem a importância da solidariedade. E as pessoas que têm muito pouco são as que mais percebem. E assim fica o texto motivador número 4. O mundo produz alimentos mais do que suficientes para erradicar a fome. Coletivamente, não nos faltam conhecimentos nem recursos para combater a pobreza e derrotar a fome. O que precisamos é de vontade política para criar as condições para expandir o acesso a alimentos. À luz disso, lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e saudamos sua abordagem inovadora para mobilizar financiamento e compartilhamento de conhecimento, a fim de apoiar a implementação de programas de larga escala e baseado em evidências liderados e de prosperidade dos países, com o objetivo de reduzir a fome e a pobreza em todo o mundo. Nós convidamos todos os países, organizações internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento, centros de conhecimento e instituições filantrópicas a aderir à aliança para que possamos acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza, reduzindo as desigualdades e contribuindo para revitalizar as parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Então é perceber que aqui nesse texto nós já vamos para um âmbito um pouco mais político e econômico. Nós podemos perceber que por conta da gente viver um sistema capitalista e também por a gente ter essa relação internacional, o que a gente fala de solidariedade, ela também tem alguns pontos do que faz, por exemplo, dessa questão da fome. Não é porque a comida, ela é uma coisa que é um direito de todos, ela chega em todas as pessoas, mas é porque a comida é tratada como mercadoria que ela não chega em todas as pessoas. Não falta tecnologia, não falta recurso, não falta produção, mas o que falta é como que a gente consegue fazer com que uma coisa que deveria estar chegando em todo mundo seja transformado em uma ação solidária para poder chegar para todo mundo, em vez de continuar vendendo como um produto. Porque se a gente começa a dar comida para todas as pessoas, o dinheiro desce e as pessoas não têm mais esse lucro. Então, até que ponto a gente pode ter relações sociais solidárias? É
com a gente ignorando que a gente vive no capitalismo, ou se não, que a gente tem que agradar uma pequena parcela que se enriquece. E assim fica o texto motivador número 5. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem o arranhão da caridade de quem me detesta. Aqui nós temos então a representação do Cazuza. Nós temos o Cazuza como um dos maiores representantes e expoentes da música brasileira, mas é perceber como a gente tem por essa metáfora do que ele traz, também por conta de uma grande problemática de sua vida, não só por conta dele falar abertamente da AIDS, mas também do que ele tem, de todos os ataques que ele tem por conta do seu comportamento, por conta das suas opções sexuais, por conta de toda a sua vida que a gente vai ter, no sentido de que toda hora as pessoas estão sempre querendo não agir de forma solidária ao Cazuza, sempre de forma crítica. É uma parte até interessante de se perceber até que ponto nós somos solidários. Por exemplo, há muitas pessoas que são muito mais simpáticas porque acham que conhecem uma pessoa famosa, ou se não, pelo contrário, porque a pessoa é famosa, aí que começa o ódio. Então a gente tem essas relações também de a gente amar pessoas no sentido de, por exemplo, atualmente eu tô vendo que tem pessoas que são apaixonados e ficcionados pelas filhas da Virgínia, no sentido de tipo assim, cara, você é tão ficcionado por uma filha de uma pessoa famosa a qual a menina nem te conhece. Então são coisas da gente perceber que com quem que a gente está sendo solidário? Será que a gente está sendo com a pessoa certa? E não que realmente a gente tenha que trazer esse ódio porque a pessoa ela é famosa. E afinal, será que a gente tem que odiar uma pessoa porque ela é famosa? E assim fica o texto motivador número 6. Porque, guarde isso, porque o homem, por mais ignorante que seja, por mais cego, por mais bruto, gosta de ser tratado como gente. E aqui nós temos então um trecho de mais uma das obras que também foi pedido como lista de leitura obrigatória da FUVEST, que foi Água Funda. Ele continua ainda, inclusive, também como lista de leitura obrigatória da URGS. Então é uma obra que fala dessa parte do que a gente tem nessa transição que tem das pessoas que estão trabalhando na fábrica e que os donos e os operários estão ouvindo o que essa classe tem para poder dizer. Então a gente tem essa percepção que não importa a classe social, não importa a educação, o que todo ser humano precisa e que todo ser humano quer é ser tratado como gente, é ser tratado de forma solidária no sentido de que é olhar de igual para igual. Então vamos pensar em alguns erros possíveis. Eu acho que talvez o primeiro erro possível seria o da gente focar em apenas uma das palavras dos termos que a gente tem na redação. Se você for perceber, nós temos então tanto a conexão entre relações sociais, quanto também a gente tem a solidariedade. Um problema muito comum que poderia acontecer seria apenas focar em relações sociais, então talvez traçar sobre como são as relações no cotidiano, como que a sociedade atual fala das relações, e aí focar apenas talvez na liquidez dessas relações e como as relações são muito mais importantes no ambiente virtual ou como as relações também não são verdadeiras, ou se não falar da solidariedade, da importância da solidariedade no cotidiano, sendo que o que você precisa focar é como as relações sociais elas são importantes, mas como a solidariedade é algo que ela aflige e também que ela atinge as pessoas no sentido positivo. Tanto a sua falta e por que existe falta de solidariedade, como também a presença e a importância dessa presença. Talvez um outro erro possível seja uma forma de você talvez não deixar evidente que você está traçando sobre as relações sociais e como que a solidariedade ela é importante, mas também explicar até mesmo como que isso acontece e por que isso acontece de definições dentro dos textos motivadores. Eu acho que é muito importante quando a gente tem a redação da FUVEST que os textos motivadores trazem informações mais que o suficientes para você poder conseguir trabalhar, mas também que você tenha essa nota média porque você já consegue fazer essa interpretação, mas trazer informações a mais. Lógico que aqui partes de sociólogos, citações de filósofos e também conceitos vão ser muito bem-vindos na FUVEST, mas eu acho que você conseguir entender que aqui nós temos apontamentos tanto da parte no conceito econômico, no conceito político e no conceito social, são partes importantes para você poder começar a sua argumentação. Então vou falar de teses possíveis. Eu acho que a primeira tese possível do que a gente está fazendo a leitura aqui ao longo do texto vai ser o que a gente tem de fato dessa parte do que nós temos das relações sociais em quem que toma vantagem. Nós temos que a solidariedade ela pode sair então por parte desse ponto de que ou a gente conhece a pessoa ou a gente tem esse benefício. Lógico que o texto motivador número 1 e o número 2 vão trazer para você muito bem essa ideia, assim como parte do texto motivador número 3. Só que eu acho que tem que ficar bem interessante de você explicar como que isso vai saindo, tanto da parte da influência
quanto também da parte que você se move pela parte do privado. Uma outra tese possível de você poder também trabalhar é do que a gente fala da parte do que nós temos das situações políticas e econômicas, que temos por boa parte no texto motivador número 4. Eu acho que é interessante perceber essa parte do que a gente tem das relações sociais e como que a gente tem a interação entre as pessoas, logicamente que também que a gente tem não só do que tem da comida, mas também a relação entre povos, como a gente poderia ter e analisar o que impulsiona e o que também impede atitudes como, por exemplo, a gente tem aqui do texto motivador número 4, que é o da comida, ou até mesmo que a gente poderia ter de outras coisas que poderiam ser mencionadas, como, por exemplo, casos de xenofobia ou até mesmo de deportação. Logicamente que aqui eu tô falando de teses possíveis, lembre-se que são várias as teses que você pode trabalhar ao longo do que você tem aqui dos 6 textos motivadores. Eu mesmo ao longo do vídeo falei até de outros, como por exemplo falei do Cazuza e também do texto motivador número 6, então não pense que aqui são as únicas do que eu estou falando, mas aqui eu tô te dando algumas sugestões. Se você tem alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários para eu poder te ajudar nessa sua compreensão. Agora vamos falar de repertórios possíveis. Apesar do que a gente não está falando exatamente disso, nós poderíamos ter de que um dos episódios históricos mais conhecidos do Brasil, do que a gente tem da revolta de Canudos, poderia representar muito bem essa ideia do que temos da solidariedade, que temos essa criação, essa construção e também a resistência de uma cidade que aconteceu em uma das revoltas justamente e contra esse movimento do Brasil durante o Império, fazendo com que a gente perceba que sim, nós temos uma necessidade de união, de solidariedade, mas até que ponto a gente pode ir contra o sistema, como por exemplo na época que nós tínhamos contra o exército, inclusive da obliteração e da eliminação total, tanto da cidade quanto das pessoas, dessa forma do que nós temos de ok, até que ponto as relações sociais elas acontecem e se esbarram com problemas políticos e problemas de poder. Um outro repertório muito possível poderia ser também a série da Netflix do Round 6. Eu acho que a gente pode também perceber que ao longo da série vão se mostrando vários fatores do que vão mostrando as pessoas que elas perdem o dinheiro, que elas precisam de uma renovação e que elas precisam inclusive até mesmo ter um novo sentido da vida. Eu acho que muitas das coisas acontecem de forma até um pouco bonita se você for perceber algumas coisas do que acontece depois. Por exemplo, quando a gente vai assistir a série, a gente não percebe que um dos objetos que inclusive o ator principal, o protagonista, ele esquece na frente da casa é o guarda-chuva, é justamente o objeto que também acontece que ele tem que fazer com aquela brincadeira do biscoito. Inclusive também, quando ele é deixado só com a roupa, ele fala que ele promete pela mãe e que ele jura pela mãe. E infelizmente, quando ele ganha todo o dinheiro, o que ele recebe a notícia é que a mãe dele faleceu. Então esse limite do que a gente tem da sociedade que te põe nessa situação e fazer com que a solidariedade, depois que você conquista essa coisa que é o dinheiro, você percebe que muito do que você tem do dinheiro não compra o que você realmente gostaria de ter. E acho que é meio que inevitável que quando nós estamos falando de FUVEST, de você citar algum filósofo, como por exemplo a ideia aristotélica que nós temos do homem ser um ser social. Logicamente que aí a gente pode trabalhar várias outras coisas posteriormente, como tanto trabalhar a ideia do que você tem do ser humano, ele ter como princípio, ele querer ser um ser social, ou de que essa parte social é uma coisa inerente e tanto que ela é biológica, como a gente viu na parte do que temos dos textos motivadores. Então talvez você possa trabalhar ele como, por exemplo, uma explicação, tanto da parte do que tem dele querer se beneficiar, do tanto que também até mesmo que ele é solidário quando ele não tem benefício, como é o que a gente viu também no texto motivador número 3, é uma boa forma de você conseguir trabalhar esse tipo de repertório. Eu acabei de esquecer de gravar, mas eu lembrei depois que eu queria também colocar algumas questões que poderiam te ajudar dentro da prova da FUVEST. Se a gente for dar uma olhadinha na questão, se eu não me engano, número 7, nós temos uma análise de uma tirinha que faz uma piada a respeito de uma pessoa que está se formando e que a inteligência artificial acaba pegando o seu emprego. Eu acho que é interessante a gente poder relacionar isso com o que poderia ser até mesmo dessa ideia que nós temos da participação das pessoas sentindo-se parte de uma sociedade. Então, por exemplo, uma coisa que seria muito possível de a gente poder relacionar essa relação social com que a gente tem da solidariedade seria essa coisa da parte humana, dessa parte do pertencimento. Uma revolução industrial, ela fez até mesmo para que as cargas horárias de trabalho fossem menores e a gente pudesse ter relações sociais mais significativas. Um outro tipo de questão que também poderia te ajudar dentro dessa mesma prova ainda seria o que, se eu não me engano, está na questão número 9, a qual a gente vai ter inserido para você
a possibilidade de você poder conseguir ver uma entrevista entre o Ailton Krenak e uma jornalista, ao qual o Ailton Krenak ele coloca muito essa ideia de como o capitalismo e também essa perseguição da produtividade faz com que a gente esqueça a nossa conexão com a Terra e também até a conexão com outras pessoas, fazendo com que nos tornássemos seres mais individuais, sendo uma relação muito tóxica e fazendo com que a gente esqueça valores muito simples, que é basicamente a gente se conectar com a Terra, se conectar com os nossos valores, que pode também ser uma parte que você poderia levar como análise na sua redação. Lógico que tem outras perguntas que poderiam talvez te ajudar muito mais, mas eu quis trazer essas duas para você poder ver que a própria prova poderia te ajudar com outras ideias também. Agora, o que eu achei desse tema de redação? Eu achei um tema de redação muito bom. Eu achei excelente essa forma de trazer esses textos motivadores que poderiam também te trabalhar com essa ideia de você fazer outras coisas, como o texto motivador número 1, sendo do Quincas Borba, e o 6, sendo do Água Funda, trazendo a possibilidade de você também trazer os próprios livros da lista de leitura obrigatória para você poder trabalhar. Talvez eu poderia citar para você que você poderia usar também o próprio livro que também estava sendo pedido na lista de leitura obrigatória, que era Alguma Poesia. Ele também trabalha mais ou menos as mesmas ideias, assim como também a obra Os Ratos seria uma boa forma de você também trabalhar essa coisa das relações sociais, do que temos também da solidariedade, e inclusive Os Ratos é talvez uma obra que fale muito bem disso e que você poderia trazer isso com muita facilidade. Só que aí o que eu tô falando para você é limitado com o que a gente tem da lista de leitura obrigatória. Eu acho que é um tema muito bem trabalhado, talvez por você ser um tema de que você tem que determinar e que você tem que explicar, assim como a gente teve no tema de as diferentes faces do riso, talvez fique realmente mais difícil de você conseguir trabalhar esse tema. Então eu sei que não é um tema fácil, é um tema que talvez eu colocaria na categoria, é um bom tema para você discutir por 3 horas, mas não para você poder escrever. Mas aqui eu coloco para você, se você se basear no que a gente tem nas determinações dos textos motivadores, fica muito mais fácil para você poder começar a discussão. Assim como eu falei para você nas teses. Então pega 2 textos motivadores, foca no quais são os conceitos que temos da solidariedade, das relações sociais, foca que você tem que falar essas 2 palavras, explica o como e o porquê, que você vai trabalhar muito bem esse tema de redação. Mas é um ótimo tema, mas eu não vou dizer para você que é um tema fácil. Mas acho que talvez seja um dos melhores temas do que a gente teve realmente de 2024. Eu não sei se talvez eu colocaria outro tema antes. Eu sei que eu já fiz sobre o tema do Enem, eu fiz o tema da OEA, mas eu não lembro exatamente se esses temas talvez seriam melhores do que esse. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, como que a gente tem a análise do tema de redação da FUVEST 2025. Então, a FUVEST foi em 2024, a edição 2025. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, ou alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre esse tema de redação, ou até outros temas do passado, escreve nos comentários por gentileza. E vale lembrar que se você quiser vir estudar comigo também no meu curso de redação da FUVEST, você pode também acessar pelo link aqui embaixo, ou você pode escanear esse código QR e utilizar o cupom para poder pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que o curso tem acesso vitalício, e eu falo não só de antigos temas de redação da FUVEST, para você se preparar, como também estratégias de argumentação, exemplos de redação, exemplos de parágrafos, para você poder sair bem. Logicamente que o curso tem 30 dias de reembolso, se você não gostou, e que você pode pegar o seu dinheiro caso você não tenha visto, não era exatamente o que você queria. E tanto para quem é membro do meu canal, quanto também é aluno do meu curso, vai ter um vídeo também disponível com eu fazendo exatamente essa redação, para você poder analisar como que eu colocaria as ideias, como que eu organizaria, para poder escrever uma redação para a FUVEST. Com muita sorte, talvez seria uma nota 10, mas eu me satisfaço com uma nota que talvez seria perto dos 38, dos 40, mas depois você vai acessar o vídeo e você vai ver como que eu construiria a minha redação. Claro que esse vai ser mais um dos temas de redação que eu analiso da FUVEST, e que também, se você quiser ver os antigos temas da FUVEST, você pode analisar aqui para você poder ver quais que foram os antigos temas de redação da FUVEST. Ou se não, se você está até mesmo com uma dúvida de, por exemplo, poxa, mas quais seriam algumas ideias que você poderia ter que todo tema de redação da FUVEST possui? Então é aqui que eu mostro para você 3 coisas que todo tema da FUVEST tem que te ajuda muito bem a escrever uma redação. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!